Meus irmãos e irmãs de SacraCast, boas-vindas a mais meu canal chamado Ponto de Razão. Me chamo Gabriel e hoje nós iremos desvendar o tema que muitos ignoram ou até distorcem, pois como a Igreja Católica foi uma das grandes guardiãs e promotoras do conhecimento que mudou o mundo. Então, sim, meus amigos, se é igreja, talvez você não estivesse ouvindo esse podcast, ou mesmo sabendo ler. Então, enquanto a Europa era invadida por bárbaros no século V, monges copistas trabalhavam nos mosteiros para preservar as obras de Aristóteles, Platão, Cícero e até tratados científicos da antiguidade. Então, se hoje temos acesso a textos greco-romanos, foi graças a esses homens de fé que, em orações, copiavam manuscritos à luz de velas. Temos um dado histórico, a regra de São Bento do século VI, que incentivava o estudo e o trabalho intelectual de uma forma de ascensão espiritual. Mosteiros como Cluny e Monte Cassino viraram centros de saber. Sabia que as primeiras universidades do mundo nasceram sobre a asa da igreja? Paris, Bolonha, Oxford, Salamanca, todos foram fundados por papas ou bispos do século XII. E nelas estudava-se teologia, mas também medicina, direito, astronomia e matemática. Por exemplo, Santo Alberto Magno, mestre de Santo Tomás de Aquino, escreveu tratados de Betânia, física e até sobre minerais. E ele era um frade dominicano. Ah, mas e Galileu? Alguém grita aí atrás. Calma. O caso foi complexo e político, mas a igreja financiou cientistas por século. O padre Nicolau Copérnico era o cônego católico. Gregor Mendel, pai da genética, e era monge. E o padre Georges Lemaitre propôs o Big Bang. Até o calendário que você usa foi reformado pelo Papa Gregório XIII. Então a pergunta é retórica. Quanto sabe que o telescópio foi usado primeiro por jesuítas para estudar as manchas solares antes de Galileu? Gutenberg não era padre, mas o primeiro livro impresso por ele foi a Bíblia. E o ingresso rapidamente abraçou a tecnologia para espalhar conhecimento. E séculos depois, escolas católicas ensinavam a ler até em missões no meio da selva. A primeira gramática de uma língua europeia moderna foi escrita por um bispo espanhol, chamado Antônio de Nebrija. Isso foi em 1492, para evangelizar, sim, mas também para educar. Enquanto os outros impérios negavam doenças, a igreja criou os primeiros hospitais, como o Santo Espírito de Roma no século VIII. Freiras como Santa Hildegarda de Bingen escreveram sobre medicina natural. E até a anestesia foi desenvolvida por um padre cientista chamado Padre Júlio Maria no Brasil. Sem os hospitais medievais católicos, não teríamos a ética médica ocidental. Ainda mais que hoje nós iremos mergulhar também nos profundeiros de um dos maiores equívocos da modernidade. A suposta guerra entre a Igreja Católica e o progresso científico. Pois enquanto o iluminismo e seus manuais reducionistas pintam a Idade Média como a Era das Trevas, a história, quando lida sem preconceitos, revela justamente o oposto. Foi a igreja que preservou, financiou e impulsionou o conhecimento que hoje consideramos algo fundamental. Primeiramente, sim, Galileu foi condenado, mas não pela sua ciência, mas sim pela sua insistência em desafiar a interpretação literal de certos textos bíblicos, sem ainda ter provas irrefutáveis. O heliocentrismo só foi confirmado depois, com Kepler e Newton. E o próprio Papa Urbano VIII, seu amigo, pediu que ele apresentasse sua teoria com hipótese, não como dogma. E adivinhe, a igreja financiou seus estudos antes e depois do julgamento. O cardeal Bellarmino, um dos grandes inquisidores de Galileu, escreveu que, se houvesse provas concretas do heliocentrismo,
A igreja deveria reinterpretar as escrituras, mostrando que o problema não era a ciência, mas a metodologia. E também o Giordano Bruno. Será que ele seria um padre, um mártir da ciência ou um ocultista? Ah, o Giordano Bruno, muito celebra como mártir da ciência, mas foi sua condenação não foi por defender o heliocentrismo, e sim por heresias teológicas, a negação da trindade, o panteísmo, fora as práticas mágicas. A igreja jamais perseguiu alguém apenas por fazer ciência. Temos muitos gigantes científicos que a igreja patrocinou. Padre Georges Lemaitre, por exemplo, do Big Bang, enquanto Einstein relutava em aceitar um universo em expansão, foi um padre católico que provou que ele estava errado. Lemaitre, o astrofísico e presidente da Academia Pontifícia de Ciência, formulou a teoria do átomo primitivo, e hoje foi chamado de Big Bang. E o Vaticano celebrou a sua descoberta. E uma frase muito impactante, onde diz que o mesmo Papa Pio XII, que alguns acusam de obscurantismo, declarou em 1951 que o Big Bang harmonizava perfeitamente com Gênesis. E o padre Gregor Mendel, um monge que fundou a genética. Enquanto Darwin especulava sobre a evolução, Mendel, um monge agostiniano, estabelecia as leis da hereditariedade em seu mosteiro. A igreja não permitiu seus estudos, mas viu neles uma forma de glorificar a ordem divina na natureza. Então agora tem a sua filosofia moderna e sua dívida ao escolasticismo. Descartes e a sombra de Santo Tomás de Aquino. Descartes, o padre de filosofia moderna, frequentemente é retratado como um revolucionário anticlerical, mas a famosa frase "penso, logo existo" é na verdade uma variação do cogito de Santo Agostinho, no século IV. Seu método racionalista deve muito ao escolasticismo medieval que ele estudou com os jesuítas. Se Descartes duvidou de tudo, foi porque a tradição católica lhe ensinou a buscar a verdade além das aparências. Também temos Leibniz, o gênio católico esquecido. Leibniz foi outro gigante da filosofia moderna, que era profundamente cristão e via a harmonia entre fé e razão. E ele até propôs uma teodiceia para reconciliar o mal no mundo com a bondade de Deus. Um projeto que Santo Agostinho e Santo Tomás haviam começado. Enquanto o Islã medieval enterrava a filosofia com Al-Ghazali, do século IX, XI, a igreja criou as universidades, onde se debatia desde Aristóteles até a mecânica celeste. O próprio método científico nasceu desse ambiente, com figuras como Robert Grosseteste e Roger Bacon, ambos clérigos, dado que cala os críticos, e a primeira pessoa a formular leis do movimento antecessora de Newton foi Jean Buridan, um padre francês do século XIV. Olha só que impressionante isso. E a Inquisição foi muito menos sangrenta do que você imagina. A lenda negra da Inquisição foi inflada pela propaganda protestante iluminista. Estudos modernos, como o de Henry Kamen, mostram que a maioria das condenações terminavam em penitências, não em fogueiras. Muitos cientistas, como o médico espanhol Miguel Servet, foram perseguidos mais por protestantes do que por católicos. A narrativa da igreja contra a ciência foi construída no século XIX por positivistas como Auguste Comte e anticlericais como Voltaire, que precisava de um vilão para justificar o seu culto à razão desenraizada. Mas a verdade é que a ciência moderna nasceu no seio da cristandade. Sem a igreja, talvez ainda tivéssemos na idade do bronze intelectual. E ainda mais, quantos de nós já ouvimos que a educação moderna é libertadora e quanto os métodos antigos eram opressivos e decoreba?
Pois hoje revindaremos a maior farsa pedagógica dos últimos séculos, o projeto sistemático de apagar a escolástica medieval. Justamente a tradição que formou os maiores mentes da civilização ocidental, de Santo Tomás de Aquino a Christopher Dawson. E sabe o que é mais irônico? Muitos avanços da pedagogia moderna já existem nas escolas monásticas do século XII. Jean Piaget, John Dewey e Paulo Freire rotularam a escola como se fosse bancária, mecânica e alienante. Mas o que eles realmente criticavam? Eles criticavam a ideia de que a verdade é objetiva, que a lógica existe e que os alunos devem submeter-se aos mestres. Em outras palavras, o próprio conceito de hierarquia do conhecimento. Um dado meio perturbador: o próprio Freire, em Pedagogia do Oprimido, atacou explicitamente a educação tradicional, por pressupor que o professor sabe mais do que o aluno, como se isso fosse um absurdo. No século XIX, reformadores como Wilhelm von Humboldt, pai da universidade moderna, expurgaram a escolástica dos currículos, substituindo por especializações desconexas. Resultado? Gerações de especialistas burros. Como dizia Jefferson, que dominam técnicas, mas não sabem pensar. Enquanto PhDs de hoje conhecem a diferença entre essência e acidente, um princípio básico da metafísica atomista. Quantos PhDs conhecem essa diferença? Enquanto a pedagogia moderna fragmenta o saber, a escolástica integrava todas as disciplinas no trivium: gramática, lógica e retórica, e no quadrivium: aritmética, geometria, música, astronomia. E era educação para a sabedoria, não para o mercado. Pega um aluno medieval de 14 anos e coloca ao lado de um universitário moderno. Quem será capaz de defender uma tese oralmente, em latim e sem anotações? O método escolástico exigia que os alunos debatessem teses contraditórias, treinando não só a memória, mas a capacidade de pensar sob pressão. E hoje, nós vemos decorebas. Os medievais viam o primeiro passo para a contemplação da verdade. Enquanto o aluno moderno produz slides no PowerPoint, um discípulo de Santo Tomás teria que refutar o argumento na hora, frente a mestres e colegas. Santo Tomás de Aquino, Santo Alberto Magno e São Boaventura, todos foram produto da pedagogia escolástica. E olhe suas obras: Sumas Teológicas, Tratado da Ciência, Comentários Filosóficos, algo impossível para um cérebro mecanizado pelo método moderno. Desafio aos críticos: nomeie um único pensador contemporâneo com a mesma profundidade e abrangência de um dos Soctos. Copérnico estudou em universidades católicas. Kepler era profundamente religioso. Até Newton passou mais tempo escrevendo sobre teologia do que física. E todos bebiam da tradição lógica e metódica que a pedagogia moderna rejeita. Um fato ignorado: a navalha de Arcan, princípio da economia teórica, foi criada por um frade franciscano. E sabe por que a modernidade tem medo da escolástica? Porque ela ameaça o relativismo. A escolástica pressupõe verdades universais, como a lei natural e a capacidade da razão. Já a pedagogia moderna nega qualquer verdade fixa, substituindo por construções sociais. E aí está o ódio. Santo Tomás é o inimigo número 1 da cultura woke. Negar a natureza humana é o primeiro passo para a tirania. Santo Tomás de Aquino disse isso. E a sabotagem cultural, pois desde o Iluminismo há um esforço para escrever a Idade Média como Idade das Trevas, mas os números não mantêm. Foi sob a Igreja que a Europa construiu catedrais, universidades e hospitais, enquanto certas civilizações progressistas ainda vivem no tribalismo. Até no final do século XVIII, todas as grandes universidades do mundo eram católicas. Então, enquanto a pedagogia moderna produz analfabetos funcionais com diplomas, a escolástica formou gigantes do pensamento. Talvez seja a hora de ressuscitar o trivium, banir Piaget das faculdades de educação e desenvolver as crianças com o direito de aprender e pensar. Então, meus caros ouvintes, muito obrigado por
ouvir esse podcast até aqui. Vamos encerrar com a oração? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Um pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima. Deus abençoe. Paz e bem.